Querido irmão, querida irmã, a partir de agora você acompanha a reflexão do Evangelho deste domingo. Reze com fé e compartilhe com amor, paz e bem. Olá, minha irmã, meu irmão, paz e bem. Eu sou o Frei Alessandro Mário Farinasso, atualmente pároco da paróquia São José Operário de Céu Azul, no Paraná, e trago para você a reflexão do Evangelho deste domingo. Estamos celebrando o 16º domingo do tempo comum. E o tema que a palavra de Deus nos traz é este: a hospitalidade que nos leva ao encontro de Jesus. Esta palavra de Deus nos propõe e nos convida a redescobrir as prioridades e os valores que tornam a nossa vida mais humana e uma vida mais cheia de sentido. As exigências da vida, do nosso dia a dia, do nosso tempo, do nosso cotidiano, obrigam-nos a correr a um ritmo acelerado e assim nos fazem deixar para trás coisas que são fundamentais na nossa vida. Vamos ouvir o Evangelho deste domingo, que é de São Lucas, no capítulo 10, dos versículos 38 ao 42. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã chamada Maria sentou-se aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, antes de falarmos diretamente deste belo texto do Evangelho, recordemos que a primeira leitura deste 16º domingo do tempo comum é do livro do Gênesis, no capítulo 18, do 1 ao 10. E esta leitura nos propõe o exemplo de Abraão. Ele que foi um homem que não se importou em oferecer e em gastar tempo com o outro. Ou seja, vimos ali, para quem ler e ouvir esta leitura, quando aparecem junto da sua tenda 3 visitantes inesperados, Abraão vai acolhê-los e vai preparar para eles um banquete. Ele vai oferecer aquilo que ele tem de melhor. Em cada pessoa que nos visita, é Deus que vem ao nosso encontro. O tempo que nós oferecemos, que nós gastamos em acolher e a cuidar dos nossos irmãos e irmãs, é um tempo que enche de significado a nossa vida. E isto é muito importante. A segunda leitura, ela é da carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículos 24 a 28. E fala aos cristãos da cidade de Colossos da sua experiência. Paulo tem se esforçado por testemunhar em todo lado, em toda parte, o projeto salvador de Deus que foi revelado em Cristo Jesus. Ele espera que também os cristãos daquela cidade se disponham a construir as suas vidas à volta de Cristo. E nesse sentido, vai exortá-los, mas também exorta a cada um de nós, a viver numa comunhão cada vez mais perfeita com Cristo, numa proximidade. Pois é em Cristo que aqueles que acreditam encontrarão a salvação e a sua vida em plenitude. Falado assim um pouco a respeito destas leituras, queremos então nos concentrar neste Evangelho de São Lucas, no capítulo 10, dos versículos 38 ao 42. O contexto que este Evangelho então nos apresenta é este: Jesus, ele vai com os discípulos a caminho de Jerusalém. A cada passo, Jesus, ele busca instruir, orientar os discípulos. É como se eles vivessem na escola de Jesus.
E os discípulos, eles vão interiorizando, conhecendo os valores do reino e, ao mesmo tempo, preparando-se para serem, após a ressurreição, aqueles que anunciarão a salvação que o próprio Jesus veio propor. O episódio que a liturgia deste domingo nos propõe no Evangelho é exclusivo de São Lucas. Este texto não aparece em mais nenhum dos evangelhos, nem em Mateus, nem em Marcos, nem em João. E a história passa-se numa casa, de uma família onde vivem ali, pelo que o Evangelho nos mostra, duas irmãs, chamadas Marta e Maria. O nome Marta é a forma feminina da palavra aramaica mar, que significa Senhor. Isso nos leva a entender que Marta é como que a senhora, a dona daquela casa. Marta e Maria, elas são também referidas no Evangelho de São João, no capítulo 12, como irmãs de Lázaro. Nos recordemos, Lázaro foi aquele que Jesus praticamente ressuscitou, devolveu a vida quando ele tinha morrido. E se diz que era muito amigo de Jesus. Também no Evangelho de João, o lugar de residência desta família amiga de Jesus é Betânia, uma pequena povoação, um povoado, que é situado na encosta oriental ali do Monte das Oliveiras. Está próximo, mais ou menos 3 quilômetros da cidade de Jerusalém. O evangelista Lucas, ele não faz uma referência ao nome do lugar onde vivem estas irmãs, só diz que Jesus entrou num povoado. No esquema do evangelista Lucas, o episódio ele parece até situar-se numa localidade longe de Jerusalém, pois Jesus tinha iniciado há pouco a sua caminhada em direção à Cidade Santa. O mais provável para explicar esta situação é que Lucas tivesse recolhido este episódio da tradição e o tivesse praticamente enquadrado ali no seu esquema teológico, sem se preocupar com a questão geográfica. Assim, podemos entender que mais do que uma história de acolhimento ou de hospitalidade, esta narração, ela parece ser sobretudo como uma catequese sobre o discipulado, aquilo que Jesus está ensinando aos seus discípulos, que nos fazem também, ter algumas perguntas, alguns questionamentos, também para a nossa vida, e são as seguintes: quem é o verdadeiro discípulo, a verdadeira discípula de Jesus? Qual deve ser a preocupação principal daquela que se dispõe a seguir Jesus? Então, o texto do Evangelho de Lucas nos ajuda a dar este passo, a buscar compreender e também dar uma resposta a isso. E o Evangelho, então, nos conduz a um caminho. Vejam, na casa onde Jesus é recebido, há ali, portanto, duas mulheres que são irmãs. Marta parece ser, quer pelo nome, quer pelo seu protagonismo ali, o que ela assume, ela é a dona da casa. A outra mulher, chamada Maria, seria provavelmente a irmã mais nova, pois aparece como que num segundo plano. Não há qualquer referência no texto de Lucas a uma figura masculina que habitasse naquela casa. Jesus ele é recebido na casa de Marta. A narração não faz qualquer referência aos discípulos ou também ao grupo das mulheres que estavam caminhando com Jesus lá desde a Galileia e que estão se dirigindo com ele para Jerusalém. Portanto, podemos entender que Lucas pretende focar aqui apenas sobre Jesus e as duas mulheres daquela casa. O evangelista Lucas não se detém nos pormenores da chegada de Jesus à casa de Marta. Passa imediatamente a descrever a forma como as duas irmãs responderam à presença de Jesus ali. Assim, Marta, considerada a dona da casa, ela estava ocupada com muitos afazeres, nos diz o versículo 40. Podemos imaginar Marta como se estivesse lá na cozinha, estava mexendo no fogão, estava preparando algo para Jesus comer, para Jesus beber, e a cada instante ela corria para a sala, para pôr a mesa, para deixar tudo em ordem, Como aquele dia que nós também recebemos uma visita na nossa casa e nós queremos fazer o melhor.
Já Maria, por sua vez, ela está simplesmente ali sentada aos pés de Jesus. Ela está ouvindo a palavra de Jesus, nos diz o versículo 39. A posição de Maria, esta de estar sentada aos pés de Jesus, seria a posição típica de um discípulo que escuta com toda a atenção o quê? As lições do seu mestre, né? Então, a atitude do discípulo. Isso nos faz recordar, por exemplo, também a figura de São Paulo, né? Paulo de Tarso, na altura em que ele foi preso em Jerusalém, Paulo ele apresenta-se ao povo como um judeu que foi instruído aos pés de Gamaliel em todo o rigor da lei. Este texto está em Atos 22, no versículo 3. É isso para mostrar que Maria então ocupava aquela posição de discípula, sentada aos pés do mestre. É um quadro, digamos assim, um pouco até ortodoxo, né, podemos dizer, pois no mundo judaico uma coisa era extremamente difícil, que um mestre aceitasse uma mulher no seu grupo de discípulos. Jesus, no entanto, está ali, né, dedicando tudo isso e também fazendo um grande esforço em fazer nascer uma nova comunidade onde todos tenham lugar, onde não exista diferença, onde ninguém seja excluído. As mulheres que na sociedade judaica tinham um estatuto como de subalternidade, na comunhão do reino de Deus, elas também são discípulas de pleno direito. Ou seja, Jesus não exclui ninguém. Esta imagem do Evangelho fica muito clara para nós. Marta, então, ela está praticamente sobrecarregada de trabalho. Ela dirige-se a Jesus e vai fazer a ele uma pergunta. Se ele não se importa que Maria fique ali, né, a escutá-lo e não a ajude naquilo que ela está fazendo. Curiosamente, Marta não se dirige a Maria, né? Porque talvez ela acha que a culpa de tudo isso é de Jesus e que Jesus deve resolver a situação, né? Porque Jesus é o visitante. Então Marta parece estar ali à vontade com Jesus. Ela não o trata como uma pessoa distante, não faz cerimônias, mas ela trata Jesus como alguém de casa, que pertence à sua família e que, portanto, deve ter uma palavra a dizer também naquele momento ali daquele problema. E Jesus, o que ele faz? Ele responde a Marta com carinho e repete 2 vezes o seu nome, né? Ele diz, Marta, Marta. Ele não quer criticá-la pelo que ela está fazendo, pois sabe que o serviço de Marta é também um sinal de amor, é um sinal de hospitalidade, de acolhimento. No entanto, ele constata que Marta, ela anda inquieta e preocupada com muitas coisas. E aqui, Jesus então fará também o seu ensinamento. E ali, Maria, em contrapartida, ela escolheu sentar-se aos pés de Jesus e escutar a sua palavra. Maria está totalmente concentrada em Jesus. Não há outra forma de dizer as coisas. Maria escolheu a melhor parte, aquela que está na base de tudo e que dá consistência a tudo aquilo que fazemos. Certo disso, Jesus nunca poderá pedir a Maria que coloque em lugar secundário a escuta da sua palavra, porque esta é a essencialidade da vida do discípulo, ouvir a palavra de Jesus, o Mestre. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, este texto, este episódio, ele foi lido à luz de uma oposição entre a ação e a contemplação, com Marta representando a vida ativa e Maria a vida contemplativa. Mas a questão essencial que sobressai nesse relato não é a bondade de um estilo de vida em diminuição do outro. Não pode ser assim, porque estas coisas elas devem se completar, tanto a atividade quanto também a vivência da vida contemplativa. E aí o que está em causa aqui nesta história das 2 irmãs que acolhem Jesus na sua casa é o quê? É a definição da atitude do discípulo, de qualquer discípulo.
Há discípulos que, diante da urgência do trabalho apostólico, se envolvem completamente na ação, com generosidade e com entrega, mas são absorvidos pela força do trabalho. E aí deixam de ter tempo para se sentar aos pés de Jesus e para escutá-lo. No meio da agitação que os envolve, perdem o sentido das coisas. Eles deixam de perceber o rumo em que devem caminhar. É verdade, diz ali no texto de Mateus 9,37, a messe é grande e os trabalhadores são poucos, mas nenhuma ação dará frutos consistentes se não assentar e se não se colocar na escuta de Jesus, no encontro com a palavra de Jesus. Todos os discípulos, podemos até dizer todas as Martas da vida, necessitam de encontrar tempo para se sentarem calmamente aos pés de Jesus, para escutarem a palavra dele, para acolherem a paz que brota dele, para redescobrirem o caminho que Jesus os convida a percorrer. Os discípulos que vão com Jesus a caminho de Jerusalém e também os discípulos que se dispõem a seguir Jesus em qualquer época da história devem estar muito conscientes desta questão. Irmãos e irmãs, a palavra deste evangelho de hoje nos faz recordar que os nossos dias estamos os vivendo a um ritmo muito sufocante. A sobrecarga do trabalho, a pressão para corresponder às expectativas, a obrigação de fazer tudo para ontem, neste mundo em que nós vivemos do imediatismo, o cumprimento dos objetivos que nos impõem, obrigam-nos a viver uma correria sem fim. Dizemos que, aquela expressão, tempo é dinheiro, e procuramos aproveitar intensamente cada instante, não percebendo que a vida nos vai como que escapando, fugindo por entre as mãos, e que nós vamos nos desumanizando sempre mais. Mudamos às vezes, na nossa correria, se estamos ali num trânsito, mudamos de fila, no trânsito, muitas vezes para querer ganhar uns metros, arriscamos a vida, às vezes passando até num sinal vermelho, nós comemos rapidamente, ficamos de pé do lado das pessoas, nós nem olhamos para quem está ao nosso lado, Às vezes chegamos em casa tarde, cansados, nervosos, numa ansiedade grande, vencidos até pelo cansaço e pelo estresse, sem tempo e sem vontade, até para aqueles que têm seus filhos, sem tempo para brincar com os filhos ou até de estar com eles ali em alguns momentos. Temos ótimas desculpas para isso. São as exigências da vida do nosso dia a dia. Temos que viver este ritmo para não ficar para trás. Não podemos perder a batalha diária pela existência. Contudo, mesmo que tudo isso seja verdade, acabamos por transigir com o sistema e por prescindir de coisas que são importantes e essenciais. E aí devemos nos perguntar: que espaço fica para nos encontrarmos com Deus? Que tempo fica para nos encontrarmos com Jesus, para o escutarmos, para acolher ali a proposta que Ele tem? Que tempo e que espaço ficam na nossa vida para a nossa família, para os nossos amigos, para tudo aquilo que torna a nossa vida mais humana e mais feliz? Vejamos, Marta e Maria, respectivamente, a discípula que vive para servir e a discípula que se senta aos pés de Jesus para escutar a sua palavra, não representam duas realidades opostas, mas elas representam como que duas faces, no conjunto que compõe a figura do verdadeiro discípulo. Viver como discípulo de Jesus não se resume simplesmente em fazer coisas, ainda que são coisas boas e úteis. Ou seja, não devemos viver num ativismo que não vai partir do encontro com Jesus e da escuta da sua palavra. Temos que dar um passo a mais. Temos que viver como discípulo de Jesus também e entender que esse ser discípulo não é ficar simplesmente ali olhando para o céu, desligado das realidades da terra, alheios às necessidades, aos sofrimentos e às alegrias da humanidade. O discípulo de Jesus, ele senta-se primeiro aos pés de Jesus, como Maria, a fim de escutar as suas indicações e receber a sua palavra, a palavra que ele dá. Depois, como Marta,
o discípulo dispõe-se a servir os irmãos e irmãs com dedicação e com generosidade. E vamos nos perguntar novamente: é assim que nós procuramos viver o nosso seguimento de Jesus? Será que nas nossas comunidades, onde há sempre muitas coisas a fazer, a ação é sempre precedida da escuta de Jesus? Como nós estamos vivendo a nossa vida de fé, a nossa vida cristã? Não deixemos que as atividades, a ansiedade, as coisas nos afastem da escuta da palavra. A oração, ela é primordial, ela é essencial para que nós possamos, fortalecidos, nos abastecermos para então vivermos a nossa vida, vivermos a nossa vocação de cristãos e de cristãs, como discípulos, como batizados, para dar testemunho do Cristo que nos ama e será sempre aquele que nos acolherá em todos os momentos da nossa vida. Que esta palavra de Deus nos ajude a viver melhor o nosso discipulado, iluminados e fortalecidos pelo Espírito Santo. Um abençoado domingo a todos. Paz e bem. Você acabou de ouvir mais um programa da Capcast, Central de Podcasts dos Capuchinhos do Brasil. Paz e bem.